Boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma live de perguntas e respostas. Olá, dona Aline. Qual que é o tema de perguntas e respostas de hoje? Esqueci. Oi, Jorge. Quanto tempo? Sumiu, rapaz. Certo e errado. Existe? Então, vamos lá, né? Vamos lá, deixa eu fixar o comentário aqui para o povo saber o tema da live de hoje. Esse tema tá muito legal. Muito. E aí, pessoal, RD Marketing Digital, seja bem-vindo. Obrigado pela presença. Então vamos lá, né, pessoal? Vamos para os recadinhos do começo. Bom, primeiramente queria falar para vocês a respeito do tema da live de segunda-feira, que no caso seria amanhã. O tema da live de segunda-feira vai ser o seguinte: a gente vai falar sobre o que eu faço com aquele meu amigo sem noção, né? O que eu faço com esse meu amigo sem noção? Então, segunda-feira vamos falar sobre isso. Nosso Jorge... Oi, mãe, seja bem-vinda. Jorge está falando. Deixa eu ver. Existe consciência limpa e responsabilidade com o que você é. Isso é verdade, né? Mas a gente precisa destrinchar melhor isso aí, né? Porque existe um povo aí, o Jorge, que relativiza, né? Fala que não existe mais conceito de certo e errado, e não sei o quê. Isso aí confunde muito o povo, né? Então, Maria Mourão, seja bem-vinda. Carol Souza, seja bem-vinda. Daiane, seja bem-vinda. Obrigado pela presença. Segunda-feira, então, vamos falar sobre como é que a gente pode fazer para lidar com aquele amigo, aquela pessoa da família, aquele chefe sem noção, aquele povo sem noção, né? Como é que a gente lida com isso? Como que a gente lida com isso, Goiânia, Brasil? Olha meu xará chegando, ó. E aí, Gulliver Augusto, tudo bom? Gente, esse cara aí, o Gulliver Augusto, ele mora aqui em Goiânia. Vocês acreditam nisso? Eu achei um xará meu na mesma cidade que eu moro. Olha que doideira. É muita honra, né não? Boa noite, Veronquinha. Seja bem-vinda. E aí, Bial, seja bem-vinda. Tia Rosélia, seja bem-vinda. Obrigado pela presença. Pessoal, participa do sorteio. Ó, o sorteio tá quase acabando, hein? Os dias, né? Eu vou sortear no dia 28. José Francisco, seja bem-vindo. Sexta-feira agora, próxima, né? Sexta-feira próxima, eu vou sortear na Live da Zoeira o livro A Lei do Triunfo. Vamos participar? Quer aprender a como triunfar, atingir sucesso na vida? Então participa do sorteio. Tem lá nos stories... no feed também, as regrinhas e tal, não sei o que, participa lá para você ganhar. Eu faço o envio para sua casa, sem custo adicional nenhum. Seja bem-vinda, Aninha, obrigado pela presença. Pessoal, me dá um feedback aí do áudio, do vídeo, toda vez eu estou esquecendo de perguntar. Henrique Martins, seja bem-vindo. Hoje o tema da live está muito legal. Vamos refletir sobre isso. Ron Uchoa, seja bem-vindo, obrigado pela presença. Pessoal, escreve aí pra mim só sobre o áudio. Ah, beleza, tá tudo beleza, né? Então beleza. Bom, 5 minutinhos já passaram, né? Então vamos lá, começar a nossa live propriamente falando. Quem for entrando vai se ambientando. Não vou ficar, depois que eu começar a de fato falar o conteúdo da live, eu não vou conseguir ficar falando o nome de todo mundo que for entrando, tá? Mas sintam-se acolhidos e bem à vontade para a gente conversar a respeito do que for, tá? E mais para o finalzinho eu vou abrir para as perguntas. Então eu preciso fazer um introdutório básico para a gente poder falar sobre esse assunto, né? Existe conceito de certo e errado? O que é que a sociedade hoje em dia tem dito, né? O que alguns teóricos da psicologia também já afirmaram a respeito desse assunto? Existe certo, existe errado, não existe? E para falar desses conceitos, né, de certo e errado, eu preciso abordar algumas outras coisas. Eu não posso falar para vocês, né, ninguém pode refletir tanto a respeito de conceito de certo e errado sem falar de ética, sem falar de moral,
sem falar de leis e sem falar de direitos. É praticamente impossível abordar esse assunto sem falar desses tópicos, né? Então vamos lá, vamos tentar explicar um pouquinho, passo a passo, cada um deles. Segundo alguns autores aí da filosofia, né? A ética nada mais é do que aquela capacidade, aquela arte do bem viver, né? Ela tem uma característica de questionar algumas atitudes morais, porque o conceito de moralidade para alguns filósofos envolve somente um conjunto de valores, um conjunto de comportamentos sociais específicos, né? E a moral em si, ela pode variar de pessoa para pessoa. Por exemplo, o que seria um conjunto de valores dentro de uma moral que é uma moral restritiva? Por exemplo, você tratar mal, antigamente, na época da escravidão, era um conjunto de valor social, né, de valores ali, de comportamentos, você tratar mal certas pessoas de uma cor específica de pele, né? E a ética, ela questiona essas atitudes morais, então ela garante uma lei do bem viver, né? E a lei, geralmente, ela está baseada muito mais na ética do que na moral, né? E aí, nesse ponto, a gente também precisa refletir um pouquinho sobre direitos. Por quê? Se eu vou falar a respeito do que é certo, do que é errado, eu também preciso tomar consciência do que seriam os direitos, né? Porque todo ser humano tem direitos. E esses direitos, eles são invariáveis. Esses direitos, eles são inalienáveis. Nenhum ser humano existente na face dessa terra tem poder para poder me proibir de exercer os direitos que todo ser humano tem por simples fato de existir nessa terra, né? Então, por isso é que eu preciso refletir a respeito sobre essas questões aí, né? Alguns autores também da própria filosofia, eles vão falar que o conceito de verdade, né, porque está relacionado a certo e errado ali, né? Alguns falam que a verdade é universal, outros relativizam a verdade, enfim, não vou entrar nesses méritos não. E existe até um autor da psicologia, né, chamado Lawrence Kohlberg, que ele trata a respeito disso, desses estágios de moralidade, porque o certo e errado ele tem a ver sim com alguns princípios morais, né? Mas antes eu preciso falar um pouquinho sobre os direitos. Por exemplo, o que são os direitos universais, os direitos inalienáveis? É aqueles direitos humanos básicos, né? Que a pirâmide de Maslow retrata muito bem. Nós temos direito a lazer, nós temos direito à saúde, nós temos direito à educação, nós temos direito à alimentação, nós temos o direito de sobrevivência, né? Nós temos o direito de escolha, nós temos o direito de manter a segurança, né? Seja uma segurança física, uma segurança psicológica ou uma segurança emocional. Esses direitos, eles são inalienáveis. E nesse ponto, eu preciso entender que nenhum ser humano pode me tirar isso aí, tá? Agora, como é que eu posso me relacionar com uma outra pessoa e eu ir vendo o que é certo e o que é errado nessa relação? Primeiro de tudo, eu preciso entender de que o meu conjunto de valores, quando eu vou para a interação com uma outra pessoa, a outra pessoa tem um conjunto de valores diferente do meu. A pessoa pode acreditar de que mentir é certo e eu posso acreditar de que mentir é errado. Esse conjunto de valores, não preciso entrar nos méritos da questão. Cada um acredita naquilo que convém. Só que desse conjunto de valores me autorizar o outro a tentar tirar os meus direitos, isso aí é que é o problema. Então aqui eu já consigo entender, esclarecer muito bem o que fica certo e o que fica errado nas minhas relações sociais com uma outra pessoa. Se uma outra pessoa tenta tirar, por exemplo, o meu direito de saúde, usando de qualquer meio possível, eu não vou especificar nada, mas se alguém tenta me privar do meu direito de manter a minha saúde,
aí ela pode ser considerada alguém como está agindo dentro de uma atitude errada. Porque esse direito à saúde, de garantia da minha saúde, é inalienável. Da mesma forma que eu tenho direito, a outra pessoa que está tentando me privar desse direito também tem direito. Porque ela só tenta me privar do direito de eu manter bem a minha saúde porque ela está saudável. Se ela não estivesse saudável, nem com isso ela estava se preocupando. E eu acho que basicamente, por exemplo, o direito de escolha, vou pegar um ponto polêmico aqui. Por exemplo, nós temos o direito de escolha, né? E aí, vamos lá. O direito de escolha de, vamos supor, fazer uma tatuagem. Um exemplo, né? Nada a ver aqui. Para algumas pessoas, esse direito de escolha, ele é legítimo. Aliás, desculpa, falei errado. Para todas as pessoas, esse direito de escolha é legítimo. Todo mundo pode escolher fazer alguma coisa nesse ponto com o próprio corpo. Agora, entre isso, estar dentro de um conjunto de valores, de um grupo específico ou de uma sociedade, isso é variável. Por exemplo, se eu morasse numa tribo indígena, o fato de eu querer marcar a minha própria pele teria algum problema? Provavelmente não. Se eu quero marcar a minha própria pele e eu sou de um grupo indígena, esse meu direito de escolha de querer fazer isso, tá tudo ok, não tem problema, né? Agora, se eu estou dentro de um contexto, de uma família extremamente rígida e que não aceita esse tipo de prática, aí eu vou me esbarrar num conflito de valores que é diferente do meu conceito de certo e errado. Conflito de valor é uma coisa. E o que eu estou querendo chamar a atenção aqui para certo e errado é o que é direito meu e o que é direito do outro também. Se eu já tenho capacidade, por exemplo, depois de uma certa idade específica, eu já consigo pensar por conta própria, né? Mesmo que isso envolva um pouco como é que fala? De imaturidade, enfim. Mas eu tô vendo de que isso não vai implicar em nenhum problema mais grave, por exemplo, eu não vou correr riscos, alguma coisa assim. Eu posso fazer uma escolha, né? Eu não posso fazer isso, né? Assim, de privar o outro nesse ponto aí, né? Então, nesse sentido, eu preciso saber balizar com essa visão. Entendendo isso, eu preciso fazer o quê? Refletir, repensar a maneira com a qual eu lido com a outra pessoa, porque o objetivo seria eu fazer um sacrifício da minha própria vontade, né? Enfim, a live do ano inteiro vai ser isso. Eu sacrificar a minha própria vontade de querer fazer algumas coisas que prejudicam o outro só porque às vezes eu acho que eu estou mais certo do que ela. Mas espera aí, a pessoa tem o direito de ter uma escolha de pensamento. Ela quer acreditar de que fazer uma tatuagem é legal. E é legal mesmo, é bonito. E aí eu quero privar ela de fazer isso. Eu estou tentando fazer com que ela não faça a tatuagem. E a pessoa já tem mais de 18 anos, enfim, é uma pessoa responsável, não vai fazer isso em qualquer lugar, não vai prejudicar a saúde dela, não vai se expor a risco de contrair uma doença, nem nada assim. Qual que é o problema nesse ponto? Né? O contexto é porque a cultura do pequeno grupo dela, micro, é uma cultura mais talvez de valores tradicionais, ou valores religiosos, ou valores de preconceito, porque associa com uma época específica da sociedade, que todo mundo que tinha tatuagem era pessoa marginalizada e tudo mais, né? Como é que é isso? Agora, se a pessoa entende de que... outra coisa interessante, né? Por que às vezes assim, algumas realidades ficam muito opressoras na vida de certos indivíduos, né? Por exemplo, vamos supor de que um jovem que tem direito ao lazer, por exemplo, uma pessoa adulta, enfim, que tem o direito ao lazer, já é maior de idade, tal, enfim, e os pais não querem deixar a pessoa fazer nada. Por quê? Porque a pessoa
pode se expor a situações que os pais não querem que essa pessoa se exponha. Por exemplo, ver alguém usando drogas, ou, sei lá, ser abordado na rua por alguém, alguma coisa nesse sentido, principalmente por conta do carnaval. Como é que entra aí essa questão, né? Será que eu estou confiando mesmo na educação que eu dei para meu filho, né? Ou então para a pessoa que eu... Enfim, e eu estou privando ela de um direito que ela tem do lazer, né? Tudo bem que esse lazer é um lazer que a gente precisa ter discernimento, né? Porque envolve risco mesmo. Eu tenho que conhecer o perfil desse jovem que está querendo esse tipo de lazer, se não é um jovem impulsivo e tal, enfim, para não gerar problema. E aí nesse ponto eu vou sabendo determinar aquilo que é certo e errado. Por quê? O meu conjunto de valores, ele pode ser transmitido para outras pessoas? Pode, deve. A sociedade caminhou assim, né? O valor, por exemplo, da cooperação. Nós, seres humanos, evoluímos enquanto espécie. Através de qual comportamento específico? Qual tipo de valor que foi transmitido de geração para geração? O valor da cooperação. Imagina você se todos nós tivéssemos que reinventar a roda, por exemplo. Toda a existência de um ser humano, ninguém transmitisse como que se faz uma roda e todo mundo tivesse que reinventar a roda a cada nova geração que fosse surgindo. Demoraria muito, né? A gente talvez estaria ainda vivendo numa época muito primitiva. Então, a cooperação de deixa eu transmitir o meu conhecimento para aquela pessoa, para ela decidir o que faz com isso. Teve gente que quis usufruir da roda, teve gente que não quis usufruir da roda, e tá tudo certo. Agora, se eu estava tentando usar desse conhecimento para poder atropelar uma outra pessoa, eu já estou esbarrando no direito dela de sobrevivência. Eu não posso pegar um conhecimento que eu tenho para poder passar por cima do direito que o outro tem de alguma coisa. E aí eu vou entendendo até onde eu posso ir com o outro e até onde eu preciso me policiar. Peraí, né? Então assim, expor opiniões, por exemplo, mostrar com... e detalhe, gente, algumas coisas daquilo que eu vejo que é um conjunto de valores, tem alguns desses valores específicos que ele naturalmente traz consequência. Por exemplo, é sabido que, vamos supor, estamos na época do carnaval, né? Essa live está sendo feita nessa época. Nós sabemos que muita gente vai para o carnaval para poder extravasar mesmo. E usa muita droga e faz uma série de coisas, né, no carnaval. O fato do jovem querer escolher, ou da pessoa querer escolher fazer isso, vai isentar ela das consequências? Não vai. É muito ruim isso? Com certeza. O meu valor pessoal de querer fazer com que ela não tenha essa escolha pode ser feito na vida dessa pessoa? Eu posso falar isso para a pessoa? Pode, com certeza. Só que eu sempre vou esbarrar no direito que o outro tem de escolher aderir ao meu valor ou não. Então, o conceito de certo e errado seria: o que é o certo? O certo é eu falar: olha, existe essa realidade de você fazer o uso abusivo de certas substâncias, droga mesmo, e isso gerar consequência. Isso é o certo de ser feito, passar a orientação, transmissão do valor, né? Que entra dentro do quê? Do direito à educação. Eu estou educando, eu estou conscientizando, mostrando uma realidade que é real. Se a pessoa não quiser enxergar, é o direito dela, né, de negar isso. Porém, a escolha da pessoa e a experiência própria vivida é direito dela. Aí vamos lá, a pessoa está lá usando. Ela tem direito de sobrevivência. E aí, se eu tenho um papel na vida dela de manter a segurança física dela, por exemplo, eu posso tentar conscientizar essa pessoa, falar: olha, você está tendo prejuízo na saúde por isso. Vamos pensar um pouco melhor? Será que não está na hora de você tentar parar e tudo mais? Eu estou exercendo os direitos aí, ó. Eu tenho o direito de orientar e a pessoa tem o direito de aderir a isso ou não. Porque eu estou me esbarrando no direito dela também de tentar manter o direito dela de se manter viva. Eu não estou prejudicando ela de nenhuma forma, né? Inclusive, mas eu quero usar até morrer e tudo mais, etc. Tá, mas você tem o direito de manter a sua vida, né? Nossa sociedade ela é pró-vida, ela não é contra a vida.
Existem campanhas aí que, né, a gente precisa manter é a lei biológica natural falando mais alto. Garantir a sobrevivência, né, reprodução da espécie. Vamos lá, vamos manter a gente aí, ó, vivão, né? Você não vê animal kamikaze, por exemplo, né? Você não vê leão falando assim, não quero mais viver, cansei de ser o rei da selva, e vai lá e pá, lasca a cabeça dele na árvore, por exemplo. Não, eles querem reproduzir, se garantir vivo, se manter, né, se alimentar e tal, enfim, e tal, transmitir ali o conhecimento para os leãozinhos, né, dentro da realidade dele. Então nós também somos parte animal. Então eu tenho que fazer com que o meu bando se mantenha, né, protegido, de uma certa forma, garantir a sobrevivência do meu bando de seres humanos, que é mais ou menos a ideia da cooperação, do coletivismo, da garantia, né, da sobrevivência humana mesmo, de fato, né? E por isso é que eu posso sim passar essas orientações, assim, essas conscientizações aí nesse ponto, para que o outro saiba até onde ele pode ir ou não, né? Entendendo que se o outro escolher um caminho que não seja positivo para ele tem esse direito? Tem esse direito. Porém, eu também tenho o direito de continuar fazendo o mesmo alerta, desde que isso não fira a integridade, por exemplo, de segurança emocional dela. Eu não posso ofender a pessoa. Uma coisa é eu falar assim, olha, tá gerando prejuízo. Outra coisa é falar assim, seu desgraçado, seu drogado, seu não sei o quê. Eu tô ferindo a segurança emocional dessa pessoa. Eu não tenho esse direito. Ela tem o direito de ser segura, manter a segurança emocional dela. Mas eu não tenho o direito de tirar isso dela. Eu posso bater na pessoa para poder fazer ela parar alguma coisa? Não posso. Né? Que é o princípio ali da não agressão, né? Do princípio da... Como é que é? Esqueci. Mas tem um negócio assim, né? Eu não posso sair batendo em todo mundo aí, né? Tipo assim, eu não concordo que se você usa cabelo verde. E eu vou lá e lasco a porrada no você. Né? Eu não posso fazer isso só porque eu não gostei do seu cabelo verde. Não, fala, olha, as pessoas estão olhando, sei lá, tudo bem olhar, né? Ou então, cabelo verde num contexto, deixa eu ver aqui, nem sei que contexto que não poderia usar cabelo verde. Enfim, inventei um exemplo que nada a ver, né? Mas para mostrar isso aí, né? E aí, nesse ponto eu vou fazendo com que a minha vida esteja com um critério diferenciado, né? Com um critério diferenciado dentro do até onde eu posso ir com a pessoa, até onde eu não posso, né? E aí assim, se a pessoa escolher viver a consequência, você não pode fazer nada, né? Eu acho que é igual as lives que a gente falou anteriormente. Existem pessoas que só aprendem na base do castigo ou da obediência, né? Do tipo assim, elas precisam de uma punição de vida para entender que o que ela fez não foi legal. Quem nunca já viu alguém, algum dia na vida, que passou por um problema de saúde e por conta desse problema de saúde começou a repensar as atitudes? É o princípio do castigo e obediência, né? Então, o indivíduo ele precisa entender, passar por uma experiência de que assim, bebe, pum, dá um problema lá, dá uma cirrose. Aí começa a modular. Mas assim, você tinha o direito de orientar? Tinha o direito de orientar, mas ela também tinha o direito de não aderir à sua orientação. E é o direito dela. Ela estava fazendo algo a respeito da própria vida dela, da saúde física dela. Mas mesmo assim, ela ainda tem o direito de escolher se ela vai querer continuar ou não fazendo esse uso abusivo ou não de substâncias, né? Desde que o uso dessa substância que a pessoa está fazendo não interfira no meu direito. Se a pessoa está fazendo uso da substância alcoólica e ela interfere no meu direito, por exemplo, de manter a minha educação, de eu ir em busca de informações, por exemplo, estou estudando, aí a pessoa está lá perturbando, por exemplo, um está interferindo no direito do outro. Eu tenho o direito de procurar, de manter uma educação, de alimentar a minha intelectualidade. E a minha convivência com alguém que escolheu beber, por exemplo, está atrapalhando a minha busca, está interferindo diretamente. A gente tem que rever isso. A gente precisa chegar no meio termo disso aí, né?
Então eu preciso sempre pensar a minha vida dentro disso, né? Claro que eu não esgotei todos os direitos aqui, eu acho que devo ter abarcado grande parte deles, né? Por exemplo, o meu lazer, né? Vamos supor, estamos aí comemorando o carnaval, tá? Eu estou no meu lazer. E aí, se porventura uma pessoa começa a outra pessoa tá lá bebendo. Aí, por conta desse uso abusivo da bebida, a pessoa começa a falar assim: não, ninguém mais vai ouvir música aqui. Ué, como assim ninguém mais? Sabe aquele povo que fica desse jeito, assim, sem noção mesmo, sabe? Não, sai daqui todo mundo, manda o povo embora e não sei o que. Então, quando começa a existir essas interferências aí no direito do outro, né? A pessoa precisa repensar o jeito, a moralidade dela, como ela está conduzindo o comportamento dela, para que ela usa, né, que ela faz uso dos direitos dela através desses comportamentos. Ela tem que rever isso aí. Se esse uso de bebida alcoólica, por exemplo, está sendo abusivo, a pessoa tem que repensar a quantidade disso aí, né, para poder não interferir no direito do outro. Olha, temos uma pessoa do direito nos ajudando. Exaurida todas as tentativas de admoestação do próximo, a postura do educador autoridade é deixar que o outro sofra as consequências dos seus atos? Concordo. Exatamente. Seria exatamente isso mesmo. Porque chega um certo momento que a gente não consegue impor nada. A gente não pode fazer isso. É o princípio da liberdade, né? Que é o da escolha também, né? Eu não posso interferir ou oprimir a pessoa a fazer a escolha de acordo com aquilo que eu quero. Mas eu sempre posso exercer o papel de educar, de orientar. Eu tenho esse direito. Eu não estou interferindo no direito do outro. Eu estou interferindo talvez na escolha, na quantidade desse comportamento moral dela, por exemplo. Porque o exagero, né? Enfim, é o exagero, é a qualidade da relação ali que está interferindo, porque eu também tenho direito. Se eu convivo com alguém de dentro de casa, que o que essa pessoa faz está interferindo na minha vida, nos meus direitos, por exemplo, de garantia de alguma coisa, eu preciso falar com a pessoa a respeito, porque está interferindo no meu direito. E essa pessoa não tem o direito de atrapalhar os meus direitos. Ela não é mais do que eu, ela é igual a mim. Entende? Então, assim, por isso é que eu preciso fazer a pessoa entender certas coisas, tentar entender certas coisas, para ela ajustar o comportamento dela de acordo com a convivência comigo. Se essa pessoa não vive mais comigo, aí beleza. Tipo, olha, vai morar sozinho, sai de casa, faz alguma coisa, ou então não trabalha mais comigo, alguma coisa nesse sentido. Porque aí a gente já estabelece um novo tipo de combinado, né? É quando eu faço contratos sociais para que aquilo que o outro faz, que ele quer continuar fazendo, não interfira mais no meu direito. Entende? Claro que entendendo que eu também preciso, né, assim, não ficar totalmente egocêntrico, vamos colocar assim, né? Mas eu acho que é por aí. Não sei se eu consegui esclarecer, mas seria mais ou menos isso. Então, nesse ponto, eu vou sempre estabelecendo, né, que está dentro do princípio da moralidade de Colbert, né? Eu vou sempre estabelecendo contratos combinados sociais para que haja esse respeito mútuo, que é o princípio básico da boa convivência, né? Então vamos lá, vamos pegar um exemplo aí específico, né? Um filho que simplesmente não quer estudar. Vamos pegar esse exemplo aí meio polêmico. Até que ponto o pai pode interferir nisso ou não, né? Eu acredito que ele precisa continuar conscientizando essa criança, porque existem consequências. O pai tem um dever de garantir a educação do filho. Não é uma lei que proíbe ou alguma coisa assim o filho de continuar estudando ou não querer estudar mais. Se ele bater o pé, não quiser, beleza, mas ele vai ter que sofrer as consequências. Por exemplo, se o filho não quiser estudar mais, como é que esse filho vai conseguir ter as coisas que ele gosta? Por exemplo, o pai vai ter que bancar sempre? Até um certo ponto, beleza, porque o filho tem direito
à alimentação, tem direito a vestir, né? Garantia da segurança física, né? Enfim. Só que vai chegar um certo ponto que o pai fala, olha, meu amigo, agora segue sua vida, não vou sustentar você mais, porque perante a lei agora você está sozinho, você já fez 18, alguma coisa assim, não tem mais compromisso com você. O pai pode fazer isso, claro, incentivar o filho a sair de casa, alguma coisa assim. Nos Estados Unidos eles podem, né? Então, nesse sentido, o filho precisa entender que isso vai ter consequência. E aí? A sociedade hoje em dia não acolhe tanto aqueles indivíduos que não estudam tanto. E o pai precisa mostrar isso para o filho. Peraí, vamos lá. Vamos ver aqui um cara que estudou até o primário. Vamos lá, pegam classificados aqui. Quais os empregos que contratam até o ensino primário? Porque o filho não vai conseguir mudar isso na estrutura social. O filho não quer estudar, quer fazer só até, sei lá, ensino fundamental lá, até a 8ª série. Beleza. Como é que ele muda isso na estrutura de mercado de trabalho? Não, vocês têm que contratar, o diretor de empresa tem que ser contratado e com escolaridade de ensino fundamental. Como é que ele muda isso na estrutura de sociedade? O filho não vai dar conta de fazer isso. Então o pai vai ter que ir lá mostrar. É o direito do quê? Do pai de manter a educação do filho. Filho, vem cá, ó, tem uma informação aqui para você. Emprego assim, 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 ensino fundamental ganha no máximo até um salário mínimo. Um pouquinho mais à toa, assim, coisa à toa. Enfim, além do salário mínimo. Vamos fazer umas contas aqui? Conta de energia, você morando sozinho, conta de água, de luz e não sei o que, e alimentação, e vestuário, tal. Será que dá? Você vai dar conta? Se você der conta de sobreviver com esse salário, beleza, pode parar de estudar. É um direito seu, você quer, né? Enfim. Mas caso você não ache que não dê conta, porque assim, a vida vai cobrar isso de você. Como é que você vai fazer? Entendeu? Então aí a gente vai fazendo o quê? Mostrando aquilo que existe de consenso dentro de uma sociedade, que a gente não pode fechar os olhos para isso e falar assim, eu vou questionar o sistema, vou mudar tudo que existe. Não tem como, né? Ninguém nasceu com esse... Ninguém, ó. Algumas pessoas não têm essa capacidade revolucionária, né? De mudar um contexto já globalizado, vamos colocar nesses termos, né? Então, é mais ou menos nesse sentido. E aí a gente vai conseguindo fazer com que as minhas ações estejam balizadas com uma noção básica, mas que vai guiando o meu princípio de interação com o outro, né? A pessoa tá lá, quer acreditar que o bom mesmo é você viver de quê? De esmola. Se a pessoa quer acreditar nisso, beleza. Ela pode viver assim? Pode. Ela pode viver assim. Tem consequência? Muitas. É um direito dela de escolha? Sim. É um direito de escolha. Eu posso interferir nisso? Talvez. Desde que essa escolha que a pessoa faça não esteja interferindo na sobrevivência dela. Ela vai passar fome? Talvez. Então, assim, olha, presta atenção. Tal, enfim, a pessoa pode ter medidas ali para não passar fome. E aí eu vou... Vocês estão entendendo? É mais ou menos assim. Agora eu queria abrir para perguntas. Vamos lá? Vamos trazer as perguntas? Enquanto eu repito os recadinhos do começo. Eu tô gostando tanto de falar disso. Bom, live de segunda-feira, dia 24 agora de fevereiro, vai ser sobre o que eu faço com o meu amigo sem noção. Você tem um amigo sem noção? Alguém que trabalha com você que é sem noção? Né? Aquela pessoa inconveniente. Então, o que você acha que você tem que fazer com um tipo de gente assim? O que você faria com um amigo seu assim? Convido o povo também sem noção que você conhece para estar na live amanhã, 21 horas, para você participar junto com ela, tá? Sorteio do livro, gente. Livro A Lei do Triunfo. Vai acontecer na live da zoeira, dia 28 de fevereiro. Eu vou sortear, vou fazer o envio do livro para o ganhador ou ganhadora. E vai ser
custos pagos pela minha pessoa, tá bom? Vou enviar só pro Brasil, mas fora do Brasil não consegui enviar não. Certo? E vamos lá, a Veronquinha perguntou aqui, ó. Perguntou não, fez uma colocação, né? A gente sofre porque não, entre aspas, respeita os direitos alheios. Isso é verdade, Veronquinha. Eu não sei por qual motivo, de verdade. Mais ou menos sei, né? A gente parte de um pressuposto de que a gente precisa mandar na vida alheia, né? Assim, não sei se a gente se considera num papel superior, não sei, se por um princípio aparentemente cristão, né, de que assim, eu tenho que interferir na vida do outro, né, para ajudar, sobre a aparência de estar ajudando, né. Eu li uma frase do Padre Fábio de Mello hoje que eu achei ela genial. Eu falei, nossa, que frase. Ele falou assim, às vezes as pessoas, elas se colocam numa situação de superioridade e ficam dando palpites na sua vida, considerando que você vive uma vida pior do que a dela. E ela fica dando sugestões do que você deve ou não deve fazer, porque ela já está partindo do pressuposto que a sua vida está pior do que a dela. E por isso que ela está te sugerindo uma melhoria. E às vezes sobre a aparência de estar ajudando o outro, existe muita prepotência e muita vaidade. E que às vezes não tem nada de ajudar o outro. É só prepotência e vaidade. E o pressuposto básico é que, na minha cabeça, eu fiz uma avaliação. A outra pessoa não sabe viver. A outra pessoa está vivendo algo que não é bom para ela. Se eu fiz uma avaliação dessa, eu começo a dar palpite. No que eu começo a dar palpite, eu estou considerando que eu sei mais, eu vivo coisas melhores do que a outra pessoa. E por isso que eu fico palpitando. Entende? E assim, o outro tem o direito de escolher o que ele quer. Às vezes o que ele está vivendo é o melhor para ele. É o que ele quer viver. Está interferindo no meu direito? Eu tenho algum tipo de vínculo com essa pessoa? Se eu não tiver vínculo com essa pessoa, eu tenho que respeitar. Se eu tiver vínculo com essa pessoa, eu tenho que entender. Uma pessoa que o que ela está fazendo está interferindo na minha vida, no meu direito. Se tem um contrato ali combinado, um contrato social, um papel social específico, que está interferindo no meu direito, eu preciso entender que o outro, né? Aí é hora de eu fazer um combinado. Peraí, está interferindo no meu direito, então peraí, vamos rever isso aqui. Não está legal para mim, porque está interferindo no meu direito. Aí você faz o quê? Uma interrupção de contato com essa pessoa, enfim, ou alguma coisa assim. Ou então você conversa e fala, olha, peraí, tá pegando aqui, ó, o meu direito de escolha, tá pegando o meu direito de segurança emocional, como é que eu faço? Né? E aí a hora que a gente vai se posicionando com relação a essas realidades específicas, né, de vida do outro e minha mesmo. Acho que a gente pensa que sabe o que de fato é correto para os outros, exatamente isso. É por isso que eu sempre tento estimular as pessoas a pensarem em aspectos de consequências. Porque se o outro se uma pessoa quer tomar uma decisão, ela vai ter o poder de decisão na mão dela, né? Eu não posso impor. Eu não sou tirano, eu não sou, como é que fala? Opressivo, né? Opressor. Ninguém pode ser assim. E se essa pessoa fez essa escolha, então vamos lá, peraí. Vamos pegar os exemplos de vida aí, ó. Isso aí deu certo para algumas pessoas? Sabe aquela história de você aprender pela experiência alheia? Tipo assim, eu quero dirigir loucamente na BR. É um direito de escolha que a pessoa tem? É. Porém, vamos lá, vamos olhar para os exemplos. Quem faz isso tem consequência? Tem. E qual que é a mais grave delas? Pode ser até a morte. É o que você quer? Interromper com seu direito de sobrevivência? Não é. Então, repensa a sua escolha. Porque se você dirigir disso, você pode chegar nessa consequência. Que garantia que eu tenho, que você tem que você vai chegar nessa consequência? Não sei. Mas ela pode acontecer. Principalmente se você não for um exímio dirigidor de carro. Se não for competidor de Fórmula 1, por exemplo. E até os que competem batem também. E morrem também, inclusive. Então,
Pensar em termos de consequência e fazer a pessoa entender que toda escolha feita envolve uma consequência, faz a pessoa pensar se o que ela está escolhendo está sendo adequado ou não, tanto para a vida dela quanto no efeito que vai causar no outro, né? O Borb Nascente falando aí, ó. Respeitando opiniões contrárias, sinto que não há certo nem errado. Há escolhas e caminhos diferentes com consequências distintas. Exatamente isso. Exatamente isso. O conceito de certo e errado é um pouco relativo. É um pouco relativo. Existe aquilo que a gente pode entender como princípios universais, que a gente trataria como sendo certo. Por exemplo, você precisa se alimentar? Preciso. Então, esse é o certo de ser feito, comer. Garantir que o outro tenha alimento. É uma atitude que está dentro de um conjunto de valor, que está dentro de uma moral. Isso é certo de ser feito, né? Ajudar o próximo a matar a fome, por exemplo. É um conceito de certo, né? Quem é que chamaria isso de errado? Algumas pessoas poderiam, mas quando ela entender de que ela está alimentando, matando a fome de alguém, talvez ela revisaria esse conceito de estar achando errado isso, né? Então a gente precisa entender essas coisas aí nesses termos. Agora, por exemplo, o conceito de certo e errado ser um pouco relativo no sentido de fumar, por exemplo, é errado? Aí é relativo. Beber é errado? Isso é relativo, né? Porque em certas culturas o uso de cigarro e tudo mais, normal. Na nossa cultura também normal. Só que tem consequência. Tem consequência. Beber é a mesma coisa, tem consequência. E se a pessoa estiver disposta a arcar com essas consequências, beleza, né? É isso aí. Lia Cabral dizendo: difícil é estar na cabeça do próximo para saber o que ele acha que é certo e vice-versa. Como assim, Lia? Como assim, Lia? Ué, você não conversa com as pessoas? É isso que eu entendi. É como se você estivesse me dizendo que você não está conversando com as pessoas que você convive. É como se fosse isso. E o princípio de você descobrir o que a pessoa acha certo ou errado envolve você conversar. Às vezes é perguntar. Às vezes é lembrar do que a pessoa já te falou, daquilo que ela não gosta que façam com ela. Sabe aquelas coisas assim, para com isso, eu não gosto. Em contexto de brincadeira, em contexto de uma indireta, às vezes, que a pessoa fala para você diante de um comportamento que você fez, ou então ela conta uma história de alguém do trabalho que fez uma coisa que ela não gostou. Ela tá dando dicas daquilo que ela acha certo ou errado, né? Lorena perguntando: relacionamento aberto é certo ou errado? Então, Lorena, não sei se você tá aqui desde o princípio, mas eu estava dizendo que depende do contexto. Por exemplo, em culturas poligâmicas, que eu não lembro se é a cultura muçulmana, se é a cultura árabe, agora eu me confundi. É extremamente certo isso. Um homem, por exemplo, ter várias mulheres, né? Enfim, só que nessa sociedade lá é patriarcal, né? O homem pode, a mulher não, acho que não. Mas existiram sociedades matriarcais que a mulher podia ter vários. Cleópatra foi um exemplo, né? Eu acho que ela era do Egito, né? Ela era uma pessoa. Cleópatra, eu acho que era. Como é que é o nome daquele trem, gente? Não sei o que é do Egito lá, rainha do Egito, um trem assim, faraônica, faraó não. Como é que é o nome, gente? Esqueci. Enfim. Depende desse contexto. Então, assim, na cultura brasileira, ocidental aqui nossa, né? É certo relacionamento aberto? Se você for cristã, não é certo. Não é certo, quer dizer, se você não for cristã,
vai depender do que o seu companheiro acha. Por exemplo, algumas pessoas precisam primeiramente definir o que é noção, o que é o conceito do relacionamento aberto. Porque pode existir o quê? O contexto de ciúme. A pessoa está com a proposta de um relacionamento aberto, mas o companheiro ou a companheira começa a ficar com ciúme da pessoa ficar com outras pessoas. E aí? Isso é relacionamento aberto? Que envolveria o quê? A pessoa não ter nenhum tipo de apego, nenhum tipo de ciúme e tudo mais. E você imaginar que o rapaz, né, o seu companheiro ou a sua companheira, está ficando com uma outra pessoa, como é que você aguentar? Como é que a consequência em você ficaria? Para você saber se você aguenta viver um relacionamento aberto. Como é que fica isso? Entende? Então vai depender do que você aguenta, do que o outro também consegue, né? Porque o outro às vezes pode não concordar com isso, e do que às vezes a sociedade pode também, ou do seu contexto mais micro, né? Vai considerar com relação a isso. Desde que o mundo é mundo, até dentro de contextos cristãos, na hipocrisia, mas acontecia muito isso. Casais cristãos faziam o quê? O marido traía, a mulher traía. Era um tipo de relacionamento aberto, só que não era de conhecimento do outro, e às vezes até de conhecimento. Às vezes a mulher sabia, o homem sabia e aceitava. Fazia de conta que não estava vendo, que não estava sabendo de nada, né? Que é o clássico corno, né? Corno manso, como diz o povo, né? Na linguagem popular. E isso existe, isso sempre existiu, né? E nesse ponto, como é que é a questão, né? O que é certo, o que é errado? Perante, né? Enfim, aí caberia a avaliação de cada um, né? De cada um, porque se você quer seguir um princípio cristão, o princípio cristão fala monogamia. Esse conceito é de monogamia. Então você tem que viver dentro disso, né? Exatamente. Mas citou um exemplo claro aí, ó. Mr. Catra tinha lá várias mulheres e teve muitos filhos e tal, né? E Cleópatra também, né? Teve vários amantes lá. Enfim, então envolve tudo isso, né? Deixa eu ver aqui mais para trás que alguém escreveu alguma coisa. Ali escreveu: minha mãe acha que beber é certo e o difícil é mudar isso na mente dela, né? Pois é. Mas aí, Lia, envolve saber o quê? Se a quantidade, né, do que ela bebe, porque bebida, não, né? Existem até instituições religiosas, né, padres, enfim, que bebem. E assim, é cultural. É cultural. Na Europa, lá, eles tomam cervejinha deles, eles fabricam cerveja artesanal, inclusive, né? Isso existe. É cultural, só que eles não bebem para exagerar. Entende? Eles não bebem para poder cair de bêbado. Eles não bebem para se embriagar. Porque eles sabem que isso vai interferir no direito do outro. De respeito, direito de manter uma segurança psicológica, uma segurança física, emocional, moral, né? De reputação ali. Imagina, a pessoa, sua mãe lá bebe, começa a ficar doida, né? Tipo assim, te xinga, não deixa você fazer nada, e perturba, e liga o som alto, e faz não sei o que, e quebra a casa inteira, e se desequilibra, e liga pra todo mundo, e fica incomodando. Uai, como é que é isso? Ela pode fazer isso? Pode. Só que se ela não consegue se controlar para que isso não interfira no direito do outro, ela precisa de ajuda, porque está interferindo no direito do outro de manter o quê? A tranquilidade de vida dele, de cada um. Está interferindo. Isso não pode acontecer. O fato dela poder beber não quer dizer que ela está autorizada a interferir no sossego alheio. Ela não pode interferir nisso. Está esbarrando no direito do outro de manter a calma, a vida tranquila, a integridade física lá, sobrevivência, enfim, educação, paz de cabeça, paz emocional, né? Está interferindo. Então, por isso é que algumas pessoas precisam de tratamento para poder
abster-se disso porque não consegue manter-se como é que fala? Num nível de equilíbrio, né? Não sabe até que ponto pode ir. Tem gente que bebe uma latinha e não sabe ficar só nessa latinha. Vai na segunda, terceira e tal, até ficar embriagado e começar a perturbar, né? Então tem isso. E aí, Lia, se ela não aceita, você pode continuar exercendo o seu direito de educá-la, né? De falar, olha, peraí, né? Vamos lá, mãe, pensa aí melhor e tal, não sei o que, tá me atrapalhando e tal, enfim, comunica, conversa, dialoga, né? E aí, se mesmo assim ela não quiser, deixa ela sofrer as consequências e combine com ela, faça um contrato social para você estabelecer um limite com relação ao seu direito, para você não permitir com que ela passe por cima dos seus direitos. Não pode, isso tem que ter um limite e vocês têm que combinar isso uma com a outra, entendeu? A Lorena falando: mãe de uma amiga é alcoólatra e fumante e nega que precisa de ajuda, falta gás na casa dela e ela quer dinheiro para comprar cigarro e bebida, tá vendo? Aí a hora que o vício está interferindo no direito de quê? De garantia de sobrevivência básica. Falta gás, meu Deus, coisa básica para poder garantir o quê? O alimento, cozinhar, né? Então assim, aí a hora que o direito de escolha da pessoa, de lazer, por exemplo, de beber o que, né, facilita o lazer ali de uma certa forma, uma segurança emocional, um conforto emocional, está interferindo num outro direito de garantir a sobrevivência alheia. A pessoa pode estar interferindo no direito do outro se alimentar, meu Deus do céu, né? Aí tá faltando bom senso, né? A pessoa entender isso. Então é aí que a gente vai entendendo até onde que é o certo e até onde que é o errado, né? E é mais ou menos por aí. Pois é, Lia. E aí assim, eu entendo que dá vontade de jogar tudo pra cima, né? Porém, Lia, você também precisa entender de que ela tem o direito de uma segurança, né, física, de uma segurança emocional e de uma certa forma, não sei se é sua mãe, eu acho que é, né? Você tem um papel social com ela, né? Você tem um vínculo consanguíneo com sua mãe. Então, de uma certa forma, é difícil um filho ter que exercer um papel de meio que educar uma mãe, né? Educar entre aspas, de conscientizar. Existem bloqueios que os pais criam, de que filho não sabe de nada, né? De que o que filho fala não tem nada a ver com a vida, que eles, né? Enfim, eles criam bloqueios. Mas mesmo assim o apoio é fundamental, né? Você precisa manter esse papel, que é um direito que você tem, de garantir isso, né? De você... É um direito que sua mãe tem, desculpa. É um direito que sua mãe tem e que, de uma certa forma, o seu vínculo com ela meio que te obriga a isso. De uma certa maneira. Porque é a sua tribuzinha ali, né? É o seu QGzinho, é o seu bando. É o seu bando, ela é do seu bando. Então você não pode abandonar simplesmente, né? Senão esbarraria no direito dela de garantir uma sobrevivência, alguma coisa assim. Mas, né? Ela tem esse direito de fazer o que ela quer da vida dela, com certeza. Foi sensato me afastar de um usuário de drogas ilícitas, enfim. Às vezes é o ideal, né? É o ideal. Pois é, mãe. Isso é verdade. E, por exemplo, certo dia, eu acho que uns 2 semanas, 3 semanas atrás, eu ouvi uma pessoa dizendo, um relato, né? De um indivíduo que bebia muito, ficava muito agressivo, e etc e tal, e ele acabou falecendo de, não fala, ataque cardíaco fulminante. Bebia demais, ficava muito doidão assim. E a pessoa contando, e a esposa sempre muito do lado, muito dedicada, sempre tentando ajudar. Um processo de muito sofrimento nesse meio tempo todo. Foram, acho que, mais de 20 anos desse jeito, né? Era um casamento que ele estava contando e tal. E a pessoa chegou a falecer, né? Infelizmente chegou a falecer, eu acho que de ataque fulminante mesmo do coração, se não me falha a memória. E aí ele contando, né, de que a experiência de ter vivido, né, ouvido
o relato da esposa, de sempre ajudar o marido ali na dificuldade, por conta desse papel que ela quis cumprir, social, de garantir a esse marido, né, um direito de sobrevivência, de um lazer, de um não sei o que lá, fez ela aguentar isso durante todo esse tempo, né? Claro que ela tinha os mecanismos dela lá de auxílio, né, para ela conseguir aguentando essas coisas ao longo do tempo. Ele não ficava agressivo com ela nem nada assim não, mas ele era muito bruto, muito, né, doidão assim. Mas ele sofreu a consequência natural do vício que ele não conseguia parar, que era da bebida, né? Eu acho que devia também fumar, alguma coisa assim. Não lembro, enfim. Mas tinha alguma coisa relacionada a vícios aí. E acabou que resultou no que resultou. Então, às vezes, a pessoa ela vai ali, a gente vai se esbarrar no direito de escolha do outro, que às vezes vai implicar numa consequência negativa para a vida dele mesmo, definitiva, como a morte, por exemplo, né? E a gente vai fazer o quê, né? Então, assim, às vezes a gente tem que saber colocar isso dentro de outras instâncias, do tipo, peraí, será que não tem uma outra coisa a mais aqui que exerce influência sobre mim, né? De fazer as coisas com mais carinho, com mais amor, mais compreensão, de tentar mais um pouco, né? Ou então, de perceber mesmo que às vezes o que eu tô precisando fazer pelo outro é amar mesmo, somente, né? De garantir com que ele pelo menos tenha uma dignidade ali até o fim da vida, de saber não me adaptar ao jeito da pessoa, de não ofender tanto quando essas coisas acontecem, de criar um mecanismo ali de adaptação meu, né? Já que o outro não quer mudar esse direito dele de escolha, né? De eu ir amenizando, né? Eu não vou solucionar, mas eu vou amenizando o meu contato com essa pessoa ao ponto dessa pessoa não interferir tanto no meu direito, de garantir a minha tranquilidade, essas coisas assim. Então, existe um meio termo aí. Ameniza, às vezes não resolve, mas ameniza. Diminui bastante, a gente vai aprendendo a conviver, a gente vai se adaptando com isso, né? Pode ser o caso, Olia, pode ser o caso, né? Então tem tudo esses critérios aí. E aí, pessoal, eu tenho mais 3 minutos de live somente. Hoje essa live foi top, né? Falamos um monte de coisa aqui agora. Deixa eu ver o que mais. Eu acho que só isso mesmo, né? Que aí a gente vai falando depois um pouco mais na live de segunda-feira. Quando eu lidar com meu amigo sem noção. Pois é, Lia, isso dói. Então, assim, como tá esbarrando nesse direito seu, você tem que dar um jeito de garantir esse direito, de você se manter equilibrado e sem dor. Então, por isso que existe a sua busca, a sua escolha de saber lidar com isso, né? Então, vamos procurar um tratamento, talvez, né, para você conseguir ficar mais ajustado aí nesse ponto, para você saber se adaptar a isso, porque não está acontecendo com você, viu, Lia? Dói ver, mas não é com você que está acontecendo, entendeu? Renato falando, adapta desde que não atrapalhe nossa vida. Isso, é isso aí. Minha mãe bebe e fica interferindo no meu relacionamento. Precisa de um limite aí, viu, Renato? Ela não pode ficar interferindo, não. Você já é adulto, já sabe o que faz e tal, então tem coisa aí que tem que ser esclarecido para que ela saiba que ela não tem o direito de interferir tanto na sua vida, porque você não é criança mais, entende? E assim, você tem direito de escolha, desde que você não esteja fazendo algo que vai atrapalhar a sua vida e nem a dela, por exemplo. E assim, não vamos entrar nos pormenores, vai atrapalhar minha vida porque eu vou ficar sem você, meu filho e tal. Então isso não quer dizer direitos, isso aí é uma dependência que ela criou de você e tal, que precisa, né, de um ajuste nisso aí. Érica, vai ficar gravado assim, tá? Vou colocar aqui no Instagram por 24 horas, depois eu jogo lá no YouTube, tá bom? Pessoal, tem 1 minuto de live. Amanhã, 9 horas, live de O que faço com meu amigo sem noção. Espero todos vocês lá, tá bom? O Instagram vai fechar. Obrigado, gente. Fiquem com Deus. Até amanhã. Tchau.